Olá, meus irmãos, hoje dia 17 de outubro, estamos aí na 28ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra, que você também compartilhe esse evangelho de hoje com os seus grupos de amigos. O evangelho hoje está em São Lucas 12, do 1 até o 7. Pedimos que a Santíssima Trindade, Ele que já se faz presente no meio de nós, já vem nos abençoando. Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele venha nos iluminando e nos conduzindo. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram ao ponto de um pisar aos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que estiver dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que estiver pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre o telhado. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos o que deves temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós esse evangelho de São Lucas, do capítulo 12, do versículo do 1 até o 7. Nesse evangelho, vemos que as pessoas correm até Jesus. Aproxima dele querendo ouvi-lo. Ouvir uma palavra e ser tocado por ele. No entanto, no meio daquele povo, havia aqueles que julgavam que tinham o fermento da maldade. Por isso, Jesus alerta seus discípulos, os discípulos de ontem e também os de hoje. Tenha cuidado com o fermento da hipocrisia, o fermento do fingimento. Encontramos aí o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, no meu coração e também no seu coração. O que não pode acontecer é o fingimento. Quando alguém é humilde e reconhece suas limitações, seus pecados, reconhece ali os seus pecados, consegue caminhar com seriedade. Jesus hoje nos convida a abrir o coração para experimentar a sua misericórdia e nos fazer crescer e nos levar para frente com a força do amor do próprio Deus e a grandeza da nossa experiência em comunhão com o Senhor. Por isso, o Evangelho de Nosso Senhor nos mostra que precisamos acabar com a incompreensão, com o julgamento, com a perseguição. Ele nos lembra que valemos muito mais aos olhos de Deus. Ele toma conta de nós, nos protege, nos guarda. Jesus disse que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. Por isso, não tenhais medo. Não tenhais medo. Valemos mais do que muitos pardais. Hoje é dia de Santo Inácio de Antioquia. E aqui tem uma história de um testemunho de vida maravilhoso. Foi bispo no século I, que foi condenado a morrer por feras no Coliseu.
um exemplo profundo que ilustra o ensinamento do Evangelho que nós acabamos de ouvir. A vida e o martírio de Santo Inácio se conecta com o versículo do Evangelho. O martírio de Santo Inácio que diz, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não pode fazer mais do que isso. É o que diz hoje o Evangelho. Ele foi preso e condenado à morte por não negar a sua fé em Cristo, enfrentando o martírio sem medo. Tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. Sua 7 cartas escrita a caminho do martírio proclama sua fé ao mundo. São lidas até hoje. Quem deveis temer? Temei aquele que tem o poder de lançar-vos no inferno. Santo Inácio, ele expressou seu desejo de imitar a paixão de Cristo. Ele diz estar perto da espada é estar perto de Deus. Jesus diz, vós valeis mais do que muitos pardais. Santo Inácio de Antioquia via seu sacrifício como uma honra, declarando, sou o trigo de Cristo para me tornar pão imaculado. Santo Inácio foi uma figura crucial no cristianismo primitivo. Nascido por volta do ano 35 depois de Cristo, ele foi o 3º bispo de Antioquia, uma das comunidades cristãs mais importantes da época, onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez. A tradição sustenta que ele foi discípulo do próprio São João Evangelista, por volta do ano 107 depois de Cristo. Durante a perseguição do imperador Trajano, Inácio foi preso por sua fé e enviado e acorrentado a Antioquia para Roma para ser executado no Coliseu. Durante sua longa e árdua viagem, ele escreveu 7 cartas. Essas 7 cartas foram dirigidas a várias comunidades cristãs e aos bispos Policarpo. Esses escritos são documentos inestimáveis, pois ele foi o primeiro a usar o termo Igreja Católica, que significa universal, e defendida como o fervor da unidade da Igreja e a hierarquia central do bispo. A coragem de Santo Inácio não era ausência de medo, mas uma convicção profunda que o levou a colocar o amor de Deus acima da sua própria vida. Em sua carta aos Romanos, ele suplica aos fiéis que não interceda para a sua execução fosse cancelada, não. Porque ele viu o martírio não como uma derrota, mas como a forma mais radical de se unir a Cristo. As suas palavras são chocantes e belas. Sou o trigo de Cristo. Oxalá venha a ser moído nos dentes das feras para me tornar pão imaculado. Ele acreditava que sua morte como um grão de trigo que caía na terra morreria e produziria muitos frutos para a igreja e para ele. Para ele estar perto da espada era estar perto de Deus. O Evangelho diz que o que é dito à escuridão será proclamado sobre os telhados. A prisão e a sentença de morte de Inácio era escuridão. Mas ele transformou essa situação em um púlpito universal. Suas 7 cartas, escritas na solidão e no desconforto das correntes, tornaram-se um testemunho público e eterno de sua fé. Nelas, ele não apenas encorajava os cristãos a permanecer firme, mas também combatia as heresias e deixava um legado doutrinal que ajuda a igreja até os dias de hoje. O que foi sussurrado em sua cela e prisioneiro foi de fato proclamado para o mundo inteiro. Que belo testemunho de vida, de coragem de Santo Inácio. É isso hoje para nós, que isso nos inspire também a testemunhar a nossa fé, a nossa vida. Não
tenha medo, vós valeis muito mais do que os pardais. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos. Um abençoado final de semana, até segunda-feira. Boa celebração de final de semana a todos. Compartilhe com os amigos e grupos. Seja você também um missionário digital. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.